E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo muito bem com vocês. Eu me chamo Emerson Lima e é um prazer ter você aqui no nosso canal Poeta de Deus. Deficiência emocional. Você sabe o que é? Você já ouviu falar de essa situação? Se não, vem comigo que eu vou te mostrar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre deficiência emocional e eu tenho a plena certeza que talvez você esteja passando por isso e provavelmente você conhece alguém que se encontra nessa mesma situação e bem provável também que ela não saiba como lidar com isso. Mas neste momento eu te convido a abrir a sua mente, abrir os seus olhos para que você possa entender a mensagem que vai ser transmitida. E eu quero acreditar que essa palavra vai te ajudar a destravar, a desbloquear, a avançar sobre essas questões que têm te prendido. Você já conseguiu observar que quando você tem um trauma passado, ou seja, uma deficiência emocional que foi gerada por um acontecimento que você não esperava, por uma traição, pelo um amor não correspondido, por algo que te afetou de certa forma que não, sabe, que fez você regredir? Talvez você não consiga encontrar a resposta, porque nós precisamos observar algumas etapas para que a gente consiga chegar na fonte disso que tem te prendido e tem causado essas, sabe, essas tormentas, esses problemas, a dificuldade, sabe, bloqueios, entre tantas outras coisas que isso pode ocasionar na vida de uma pessoa. Nós não podemos nos enganar e acreditar que nós estamos isentos dessas deficiências, porque são acontecimentos que marcam a nossa vida, marcam a nossa existência. E muitas pessoas vivem normalmente, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Mas em algum momento, em algum pico da sua vida, de fato, isso vai vir à tona de uma forma que vai te sobrecarregar, vai fazer com que você tome decisões inesperadas, vai fazer com que você faça coisas que talvez você jamais pensou em fazer em sua vida. É por isso que nós tratamos como deficiência emocional, porque é algo que vai ficar marcado, é algo que por mais que seja tratado, ele sempre vai estar ali. Mas existe alguns passos, assim como eu falei, que a gente consegue mediar, nós conseguimos temperar, nós conseguimos controlar, nós conseguimos fazer de uma forma que isso não vai nos afetar mais no nosso presente, principalmente no nosso futuro. E um dos primeiros passos é colocar você de frente de você mesmo e você começar a fazer uma análise sobre tudo que já aconteceu. Ao mesmo tempo que é você contra você, um vai ser o juiz e outro vai ser o réu. Mas eu quero te perguntar, você vai ter coragem de acusar você mesmo e dizer, olha, você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar uma posição, você precisa acreditar que ainda é possível, sabe, desbravar esses bloqueios, desbravar essas dificuldades, fazer com que você alcance um novo patamar na sua vida. Eu consigo me encontrar com alguém que também tinha essa deficiência emocional e o nome dele é Judas. Nós conseguimos perceber que Jesus o escolhe para ser um dos seus discípulos e a história começa a narrar como Judas se portava. Jesus, por sua vez, sabia que Judas era o traidor. Não somente um traidor, a sua essência, ou seja, pelos problemas que teve, ele não conseguiu ultrapassar aquele passo, ou seja, ele não conseguiu ultrapassar aquele limite e acabou ficando preso. No fim das contas, além de trair Jesus, ele o vende por míseras 30 moedas. E o resultado nós sabemos, a história é bem clara e ela é bem objetiva. É por isso que existem os primeiros passos, e o primeiro passo é colocar você de frente, à frente com você, e será que você é capaz mesmo de apontar algo para você e dizer, olha, é isso. Muitas pessoas fazem essa autoanálise, sentam-se de frente para si mesmo, mas não conseguem, sabe, apontar o dedo e dizer, você precisa sair desta situação. Porque o nosso ego, ele é super inflado. A nossa essência é muitas das vezes prepotente, é uma essência assim, gananciosa, que sempre deseja, e muitas das vezes nós não conseguimos admitir que de fato nós somos fracos, nós somos necessitados, nós precisamos sempre de alguém. O segundo passo, o mais importante, é que você precisa reconhecer que você precisa de ajuda, e você precisa querer essa ajuda, porque precisar é uma coisa, querer é outra. Muitas das vezes nós precisamos, mas nós não queremos por causa do medo, por causa da dificuldade de admitir que nós estamos fracos, que nós precisamos superar. Então nós nos sentimos reclusos e acabamos não aceitando essa ajuda. E o que acontece?
As pessoas em si entram em crises existenciais e acabam tomando decisões que vão marcar ainda mais as suas vidas. E a primeira coisa que essas pessoas vão fazer é culpar o seu passado, culpar alguém que a feriu, culpar alguém que marcou a sua história a ponto de não conseguir, desbravar esses momentos. Acompanhe comigo a linha de raciocínio. Quando você é gerado, você é carregado. Quando você nasce, você continua sendo carregado. Quando você sofre algum acidente, quando você tem alguma debilidade, você ainda continua sendo carregado na sua vida. E quando nós partimos, quando já não há mais vida neste corpo terreno, nós também somos carregados para sermos enterrados. Então nós sempre vamos depender de alguém, independente da situação que nós estejamos. E eu percorro mais e eu me encontro com um cara também extraordinário que na época se chamava Saulo, extremamente conhecido, tinha muita sabedoria, em partes era uma pessoa extremamente carrasca. Então ele tinha essa deficiência, mas ele teve um encontro com uma pessoa chamada Jesus Cristo, que lhe deu a oportunidade de reconhecer que essa deficiência, ela poderia ser corrigida e ela foi transformada. E eu acredito nisso. O terceiro passo, que também condiz com o primeiro e com o segundo, é você olhar para você mesmo, você ter capacidade de vir, de confrontar você, de empurrar, de colocar na parede, de falar que precisa entender e precisa acreditar. Você precisa aceitar. O tempo não volta mais. Mas o hoje, ele está aqui para justamente você ter a oportunidade de fazer diferente. Não fazer como antes, não fazer como as pessoas fizeram com você. Até hoje mesmo eu estava lendo uma palavra que dizia que você não pode pagar o mal com o mal, você tem que pagar o mal com o bem. Isso são pedras preciosas, flamejantes na sua coroa. Que de fato, pegue esses passos. Primeiro passo, de frente para você, não estremeça. Mostre não somente como corrigir, mas mostre também o caminho. Segundo passo, você precisa aceitar, você precisa entender que tem uma debilidade e ela precisa ser alcançada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada. Terceiro passo, ainda é possível vencer, ainda é possível superar, ainda é possível alcançar uma plenitude, uma paz de espírito plena. Você só precisa acreditar, principalmente acreditar em Jesus Cristo, que acreditando nele, crendo nele, falando com ele, você vai alcançar essa plenitude de uma forma sobrenatural.